E mestre amado e amigo, é com muita alegria que aqui estamos, fazendo essa transmissão pela primeira vez ao vivo no Facebook e no YouTube. Gostaríamos de agradecer, Senhor, pela oportunidade do uso da tecnologia para poder levarmos a mensagem da doutrina espírita e do cristianismo mais longe devido aos avanços da ciência e a oportunidade que temos de nos conectar por meio das redes sociais e dessa cadeia digital que hoje está disponível para a humanidade. Pedimos a proteção aos bons espíritos, aos nossos protetores, para que a nossa reunião transcorra em clima de harmonia e de muita paz. Sendo assim, damos iniciada a nossa reunião na manhã de hoje. Então, pessoal, sejam muito bem-vindos. É uma alegria estar aqui com vocês. Eu sou o Jaime Ribeiro, estou falando de São Paulo, mas, como eu digo sempre para o pessoal daí, o meu coração é o coração da Sociedade Espírita de Chicago, é da SSC. Passei um tempo aí com vocês e foi um tempo que eu fui muito bem acolhido, me senti em casa, me senti tão familiarizado e dessa forma eu nunca deixei de me conectar, com muita alegria de me conectar com vocês. Bom, hoje nós temos um tema muito especial. Eu faço esse trabalho de buscar conectar as descobertas científicas, as coisas que estão se falando no momento, tanto do ponto de vista científico como do ponto de vista social, para poder discutirmos à luz da doutrina espírita. Allan Kardec fazia isso com muita propriedade. Apesar dele estar sempre visitando os conceitos antigos, estudando e tentando interpretar as coisas que já estavam disponíveis, os ensinamentos que estavam disponíveis na ocasião ou na história da humanidade, ele estava sempre olhando à frente e olhando para o seu tempo. Esse conceito da antifragilidade é um conceito que ele tem muita sinergia com o pensamento espírita. E é importante a gente entender quais são essas correlações, como elas se cruzam com os ensinamentos que os espíritos nos trouxeram. Nós sabemos que algumas pessoas alcançam o seu maior potencial apenas depois que passam por uma grande dor, uma grande perda. Muito provavelmente, aqui nessa sala, assistindo a nossa reunião, tem pessoas que vivenciaram experiências de profunda dor ou de perda. Ou certamente vocês conhecem alguém que vivenciou essa situação de perda ou de dor. E após essa vivência, após ter experimentado essas situações na vida, elas se transformaram em pessoas mais plenas, maiores, mais espiritualizadas, mais capazes de realizar o seu propósito, de buscar novos caminhos para a sua vida. Mas por que será que alguns de nós ainda precisamos da pedagogia da dor para ter acesso ao nosso maior poder mental? Porque alguns de nós precisamos da dor para ampliar nossa consciência desperta, como diz Emmanuel brilhantemente no livro Pensamento e Vida. Porque o nosso espírito se torna muito mais poderoso após experimentar algumas alavancas de crescimento íntimo. O nosso espírito, após experimentar, após vivenciar algumas situações que transformam-se em alavancas de crescimento, ele se torna maior, mais poderoso. Muito provavelmente vocês devem ter visto, né, já que estamos em período de isolamento social e muita gente está em casa, trabalhando de casa,
Vocês devem ter visto uma série da Netflix chamada Madame C.J. Walker. Madame Walker. Provavelmente vocês viram essa série. E a Madame C.J. Walker, para realizar o sonho da vida dela, que era construir uma empresa, se tornar protagonista no mundo, ela passou por uma série de dificuldades. Não foi fácil para uma mulher. Lá nos anos 30, a maioria de vocês estão aí nos Estados Unidos, vocês imaginam como é que era difícil para uma mulher, ainda mais sendo afrodescendente, nos anos 30, assumir algum protagonismo na vida, algum protagonismo na sociedade. Uma sociedade que vivenciava situações muito parecidas com as situações que nós estamos presenciando na atualidade com esses conflitos raciais. Aí imagina, uma mulher e ainda mais afrodescendente. E depois que, para cada humilhação que ela passou, para cada perseguição, para cada problema que ela enfrentava, para cada traição, humilhação, ela ficava mais forte em seu propósito. Ela tinha mais certeza de que tinha que continuar. Tinha que continuar. Em momento algum, ela não sentia aquela dor. Ela era insensível e deixava de sentir aquela dor. Mas ela continuava perseguindo o seu sonho. Mas diante de tudo que estamos passando agora no mundo, já avaliando o que está acontecendo na nossa sociedade como um todo, é possível a gente afirmar se o mundo hoje é pior ou melhor do que era antes? É possível a gente identificar pelos elementos que a gente tem em mão, por tudo que a gente observa na sociedade, se a nossa sociedade hoje está melhor ou pior do que antigamente? A verdade é que a gente escuta por toda parte que as pessoas têm a sensação de que a sociedade, de que o mundo está pior do que antigamente. Porque nós não conseguimos fazer uma interpretação dos fatos como eles efetivamente são. As nossas análises como humanos sempre foram muito limitadas, porque elas fazem parte da nossa percepção sensorial. Nós interpretamos os fatos e as coisas que estão ao nosso redor pelas nossas limitações humanas. Nós temos uma série de limitações. E a gente se comunica com a vida infinita, com essa vida toda que existe ao nosso redor, pelas estreitas janelas dos 5 sentidos, que são as únicas percepções que nós temos para entender e interpretar o mundo. É possível a gente interpretar a inteligência suprema do universo, Deus, suas leis, por meio dessa limitação sensorial e interpretativa que nós temos como humanos? O que vocês acham? A resposta é muito óbvia. Claro que não. Nós sequer, com essas limitações de percepção, conseguimos interagir plenamente com as paletas de cores existentes e os sons que pairam sobre a crosta terrestre. Nossos ouvidos não são capazes de ouvir todos os sons. E os nossos olhos não são capazes de perceber todas as nuances de cores. André Luiz fala sobre isso no Obreiros da Vida Eterna, quando o André tem uma conversa com o seu professor, né, o seu instrutor, e ele fala sobre essa nossa limitação. É claro que aqui na Terra, nós já vivíamos um processo de autoabandono, de desconstituição familiar e de fragilidade dos laços afetivos. E, obviamente, isso tem um efeito na nossa relação íntima com as dores e com o sofrimento. Curioso é que, nesse momento da pandemia, do isolamento social,
O silêncio lá fora, o silêncio que está nas ruas, nos shoppings, na sociedade, nos revela um barulho dentro de nós mesmos, dentro das nossas relações familiares. Vocês já olharam em algum momento para o céu, ou estando numa praia ou no campo, naqueles lugares que não tem luz nenhuma e você consegue vislumbrar o céu efetivamente? Vocês já fizeram isso? Ou já acenderam uma lanterna, um fósforo, num lugar que estivesse completamente escuro? A gente percebe claramente quando a gente vislumbra essas possibilidades, ou quando a gente experimenta essas situações, o quanto um pouquinho de luz se torna uma iluminação completa no ambiente que está completamente escuro. Ou quanto na praia ou no campo nós conseguimos perceber melhor a iluminação da lua ou das estrelas. As nossas percepções mudam completamente. E nessa possibilidade do silêncio lá fora, os barulhos que existem dentro de nós e nas nossas relações mais íntimas, eles parecem que ficam ensurdecedores. Fica difícil para lidarmos com tudo isso. Mas, obviamente, é preciso que nós tenhamos fé. Porque a vida humana, ela não é feita só de prazeres. Ela é feita de dores também. E ambos são extremamente necessários para a educação do espírito em evolução. Toda vez quando imaginamos uma vida só de prazer, nós estamos delirando, estamos sendo infantis, egocêntricos e até mesmo egoísta, porque nós ainda não compreendemos perfeitamente as leis do universo. Muitas vezes nós somos compelidos a acreditar que somos, inclusive, capazes, olha que ousadia nossa, de coordenar as emoções e reações dos outros. Nós imaginamos que somos capazes de controlar o impacto dessas ações dos outros na nossa existência, quando sabemos que o controle está só sobre nós mesmos. Somos capazes de julgar e interpretar as ações dos outros, mas muitas vezes somos incapazes de julgar e interpretar as nossas próprias ações. Agora você imagina nós, como seres ainda da terceira ordem da escala espírita, seres humanos imperfeitos ainda com a influência da matéria tão intrínseca dentro de nós. Imagina se somos capazes de interpretar ações como a que estamos vivendo agora, que envolvem os destinos dos planetas e dos seres. Coisas que são definidas pelo Criador, por Deus, e pelo poder dos co-criadores, dos grandes mentores da sabedoria, que se encontram na governança espiritual do planeta, que se encontram nas esferas crísticas, Dani. Já dando uma palhinha do que a gente vai falar no futuro, que é sobre a compreensão de nós, seres humanos imperfeitos, sobre os seres que ocupam outro tipo de escala, outro tipo de plano, que são as esferas crísticas que os espíritos perfeitos ocupam. Nós, que ainda não conseguimos interpretar o mundo, desejamos uma vida perfeita, na qual a dor fosse suprimida e pudéssemos gozar de um paraíso particular, adquirido sem grandes esforços, porque desde criança nós temos aprendido a conseguir as coisas sem muito esforço, né? Nossos pais fizeram isso por nós. Fizeram o máximo para que o esforço fosse menor e para que as coisas fossem menos dolorosas. Muito provavelmente porque, experimentando as dores que eles experimentaram, eles, por amor, quiseram tomar a decisão de usar a própria existência para diminuir o impacto das dores da vida dentro de nós mesmos. Mas sabemos que nem isso é possível.
Em especial porque sem o concurso da dor, não é possível que a vida humana seja completa e plena. O sofrimento é a ação da vida para quebrar os nossos estreitos conceitos individualistas e expandir o espírito humano para que rompa os limites que aprisionam seu potencial divino. Todos nós temos potenciais divinos, temos limites que são impostos ainda pela nossa animalidade, por como o nosso passado ainda influencia as nossas ações, não permitindo que nós possamos buscar lá na frente, no futuro, no potencial que Deus nos dá de nos tornarmos seres melhores. Ainda não conseguindo fazer isso, por meio da dor, nós abrimos como se fosse aquelas casinhas no videogame, aquelas séries, né, que a gente só consegue passar para a próxima depois de pular, de cair, de comer vitamina, de cair de novo, de passar por cima dos bichinhos. É igualzinho na nossa vida. Pelo exercício da dor e do sofrimento, nós deixamos de nos tornar criaturas frágeis para nos tornarmos seres antifrágeis. Antifrágil é um conceito criado por um pensador chamado Nassim Taleb. Ele tem um livro chamado Antifragilidade. E para explicar o processo da dor, como ele opera no nosso desenvolvimento espiritual, eu vou me apropriar desse conceito do Nassim Taleb para poder nós fazermos a reflexão da manhã de hoje nos Estados Unidos e da tarde de hoje aqui no Brasil. Mas antes de evoluir com esse conceito, é preciso primeiro que a gente entenda o que é frágil. O que é frágil? Frágil são coisas que quebram facilmente, se danificam quando submetidos a qualquer pressão ou agente externo, como o vidro, a porcelana, esse tipo de coisa que quebra muito facilmente. Mas quando nós pensamos em coisas que são o contrário dos frágeis, nós automaticamente pensamos em coisas rígidas, fortes, resistentes. Pensamos que o contrário de frágil são essas coisas rígidas que não se quebram facilmente, como a pedra, como uma madeira, coisas resistentes, coisas que quando caem, que quando são submetidas à pressão, elas não se alteram. Mas esse é um engano na compreensão do que é o contrário de frágil. O contrário de frágil é o antifrágil. As coisas rígidas, elas não se alteram efetivamente com o caos, com a dor, com a pressão das coisas que a envolvem, com o caos, efetivamente. Elas não se alteram, elas não se tornam piores nem melhores. O conceito de antifrágil é o conceito que traz as coisas que se beneficiam do caos, as coisas que, quando submetidas à pressão, se tornam melhores do que eram antes. Não piores, não estáticas. Por isso que o Nassim Taleb ele traz essa compreensão de forma brilhante. Porque não existindo uma palavra para expressar exatamente o que significa o contrário de frágil, nem no inglês, nem no português, ele cria esse conceito para poder nos explicar o que significa o antifrágil. Aquela coisa que, diante dos piores cenários, se torna mais poderoso, melhor, mais impactante. Um exemplo clássico para tangibilizar o que significa o antifrágil é a Hidra. A Hidra de Lerna, que é aquele personagem místico da mitologia grega, aquele dragão de várias cabeças de serpente. Não sei se vocês lembram deles, quem estudou mitologia, eu já vi o desenho animado, certamente já viu a Hidra funcionando aí ou assolando alguma comunidade ou desafiando algum grande herói. A particularidade da Hidra é que se o herói, o seu inimigo, cortasse
uma cabeça dela, uma das cabeças de serpente, duas cabeças surgiam no lugar daquela que foi cortada. Então, já não se enfrentava mais um inimigo, agora se enfrentavam dois inimigos. E era muito difícil combater a Hidra, porque ela efetivamente surgia melhor cada vez que era golpeada, cada vez que se atentava contra a sua integridade. Então não precisa fazer uma analogia mais poderosa, porque fica muito claro para a gente que o nosso espírito, o espírito humano, é um exemplo divino de antifrágil. Para cada golpe da vida, uma compreensão mais poderosa surge dentro de nós. O problema é saber se já estamos preparados a lidar com essa compreensão mais poderosa da vida. Essa compreensão dupla. Ou se ainda precisamos de mais golpes para poder nos habilitarmos a compreender essas novas possibilidades que são despertas por meio da dor dentro de nós mesmos. É por isso que o Cristo, na belíssima passagem do Sermão da Montanha, lá, quando ele fala, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Quando ele deixa essa mensagem para a gente, para quem tem um pouco mais de detalhe no estudo do Evangelho e tenta entender sequências, vai perceber que logo em seguida do Sermão da Montanha, quando ele traz as bem-aventuranças e tenta nos confortar sobre o nosso sofrimento, ele traz a mensagem atemporal, como foi toda a mensagem da moral do Cristo. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Não é por acaso que essa mensagem está logo ali, após o consolo da dor. Porque nós só estaremos verdadeiramente preparados para nos tornarmos o sal da terra e a luz do mundo se não formos frágeis a ponto de perdermos o nosso valor ou apagarmos o nosso brilho diante das intempéries da vida. Jesus, em momento algum, falou que deveríamos aguentar o sofrimento sem coragem e sem bom ânimo. Como diz Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, pelo sofrimento aprendemos a humildade, a indulgência e a compaixão, que são qualidades primordiais para o equilíbrio das pessoas que são verdadeiramente fortes. Humildade, indulgência e compaixão. Essas habilidades que são importantes para o equilíbrio das pessoas verdadeiramente fortes, como diz o Leon Denis, nos preparam para uma compreensão mais nítida de como devemos nos comportar diante de outras criaturas humanas nas nossas relações. Deixando para trás os traços primitivos que foram importantes para a nossa proteção e sobrevivência na passagem por experiências menos sofisticadas no campo da evolução, mas necessárias para a nossa jornada rumo a melhores planos do que esse que nós habitamos atualmente. Por isso, sermos antifrágeis é a resposta mais apropriada para uma grande pergunta filosófica que atravessa os séculos, que é: por que sofremos? Sofremos para nos transformarmos em criaturas melhores. O Espiritismo já nos elucidou isso há um bom tempo. Desde 1857, quando passamos a compreender melhor a natureza do sofrimento e as leis morais, que é o terceiro livro do Livro dos Espíritos. Para sermos
capazes de compreender as grandes lições da vida, para nos tornarmos efetivamente espíritos antifrágeis. Existem vários exemplos de pessoas que realizaram grandes feitos após passarem por essas dificuldades e por essas provações, como eu falei aqui no início da nossa conversa. A doutora Roberta, por exemplo, uma conhecida advogada, que após a sua separação dolorosa, foi perseguida pelo ex-marido, estava preparando-se para se tornar juíza, já na segunda etapa do concurso para juíza, e teve a sua vida virada ao avesso. A série de decepções que sofreu na vida, o fato de observar a sua família ruindo, sendo desconstruída e se sentindo abandonada por amigos e por familiares, fez com que ela experimentasse toda a sorte de dor que ela jamais imaginaria que poderia suportar. Mas, como que por um estalo, no momento de compreensão sagrada, ela conseguiu ressignificar a sua dor. E hoje é uma renomada autora de best-sellers no Brasil e apresenta um programa de televisão que trata de conflitos familiares, um importante canal de televisão aqui no Brasil. São pessoas assim que não se deixaram abalar pela dor e pelos ofensores e acreditaram que não poderiam se abalar por esse tipo de sofrimento. Saíram de situações caóticas e dolorosas, mais fortes e mais capazes do que eram anteriormente. Encontraram um propósito, encontraram uma trilha, encontraram um caminho para poder dar o unlock, né? Destravar as suas possibilidades como criatura humana. No meio do pranto e da incerteza, devemos sempre lembrar de que nós também somos deuses. Temos que lembrar dessa nossa condição divina e ajustar as nossas reações para nos prepararmos para uma vida melhor. A diferença de quem compreende a dor de uma forma agressiva ou de quem compreende a dor de uma forma passiva é nenhuma. As pessoas que passam por um grande sofrimento e vão chorar nos cantos e definham na sua dor. Ou aquelas pessoas que passam pelo sofrimento e com isso se tornam agressivas, se tornam arrogantes, os que se dizem coração de pedra, pessoas que não querem interagir mais com a humanidade porque estão com extrema dor. Esses dois extremos fazem parte de um mesmo nível de incompreensão da jornada evolutiva. Porque o ser humano endurecido ou o ser humano fragilizado experimenta a mesma versão de controle da própria jornada evolutiva, ainda precisando vencer barreiras, romper essas barreiras para compreender que precisa alcançar outras possibilidades para que o seu caminho evolutivo seja encurtado. Quem está pelos cantos ou quem está resmungando com o coração de pedra? Tem a mesma incompreensão. São dois polos que se encontram no processo da incompreensão como ser humano. A verdade é que nós somos incapazes de assimilar nitidamente todos os mecanismos das leis que influenciam a nossa vida. Nós somos ainda crianças que queremos nos tornar santos, tentando realizar a nossa reforma íntima. E apesar de boa parte das verdades divinas estarem sendo reveladas pela doutrina espírita e saber que estamos submetidos a leis perfeitas, conhecer alguns princípios e estudá-los não é suficiente para que possamos concluir os nossos ciclos de sabedoria necessários ao nosso progresso espiritual. O estudo só, ele não vai fazer com que nós
consigamos alcançar a sabedoria. Como Emmanuel diz de uma forma brilhante no livro Pensamento e Vida, o conhecimento ele precede a sabedoria. É muito importante, mas ainda não é o processo de sabedoria, que é uma das asas que nos levam até o Criador. E sem a dor, não estaríamos prontos para vivenciar essas experiências mais sofisticadas do nosso destino espiritual, que é regido pela lei do progresso. Sem a dor, nós continuaríamos inertes. Ainda seríamos espíritos frágeis, distantes do nosso potencial divino. A doutrina espírita nos dá a melhor explicação sobre a razão dos nossos sofrimentos. Foi ela que nos libertou das doutrinas deterministas e materialistas que acreditavam que eram os miseráveis que sofriam e esclarecia aqueles que não encontravam a racionalidade e a justiça na dor. O Espiritismo nos explicou que não existia nenhuma punição divina para esses miseráveis. E nos mostrou que existia uma racionalidade na lei de causa e efeito, no processo da justiça, do porquê sofremos. São as múltiplas existências e a lei do progresso que nos ensinam como que o sofrimento e a dor podem nos trazer o benefício da redenção por meio das nossas expiações, por meio das nossas provas. E é só por meio da turbulência da vida que seremos capazes de nos preparar para um dia, daqui a milênios, revelo a vocês, vai demorar um pouco, nos tornarmos co-criadores da nossa melhor versão, que é quando nos tornarmos espíritos puros. Mas até lá, temos muito trabalho a ser feito. E nós sabemos qual que é o caminho. Nós sabemos qual que é o nosso modelo. E o nosso modelo é o Cristo. É Jesus. É Ele que vai nos guiar nessa jornada para a nossa evolução. Mas nós não podemos lembrar do nosso papel como cristãos, como filhos de Deus, como pessoas que estão se capacitando para essa posição de co-criador, para pessoas que estão interessadas no próprio processo de crescimento íntimo, de melhora espiritual. Não podemos lembrar apenas desse papel quando estamos sofrendo. Temos uma mania terrível de nos conectarmos mais com o Criador, como criatura, só quando estamos sofrendo, quando as coisas estão difíceis para nós. E nós não podemos lembrar do nosso papel apenas quando estamos sofrendo, quando a dor vem nos visitar. Porque Deus não vem até nós por causa dos nossos abismos. Ele sempre esteve aqui ao nosso lado. Nós é que buscamos a Deus apenas quando esvaziamos os nossos corações de todas as outras prioridades que nós colocamos à frente dele. Agora responda para mim. Responda para si mesmo. Qual é a prioridade na sua vida? Qual é a sua prioridade? É Deus? É a sua espiritualidade? Porque nós somos a prioridade de Deus. Ele nos buscou para protagonizar o movimento de transformação na Terra, que está acontecendo agora. E mesmo conhecendo as nossas limitações,
as nossas impossibilidades morais, ele acreditou em nós. Nos deu a tarefa de apóstolos da sua mensagem. Mas Deus não está a serviço das nossas quedas, da nossa dor. São as nossas dores e as nossas quedas que estão a serviço do Criador. Porque a gente não precisa das nossas quedas para obter essa conexão com Deus. Não precisamos da dor para nos conectarmos com Deus. Porque a nossa conexão com Ele não ocorre por ocasião da nossa queda. Isso é conveniência. Deus não é conveniência. Nós é que somos filhos inconvenientes. Deus é permanência. E nós somos exatamente aquilo que Deus pensa de nós. Por causa da dádiva da dor, a possibilidade de sofrer, é que Deus liberta o nosso potencial de estarmos mais próximos dele. Mas não podemos fazer o uso dessa mesma dor para que seja o único momento de intimidade como criatura que nós temos com o nosso Criador. Precisamos elevar o padrão da nossa vontade. Como diz Emmanuel na introdução do Caminho, Verdade e Vida. Porque o Cristo precisa de nós. Até bem pouco tempo atrás, nós imaginávamos que só nós precisávamos do Cristo. Mas que bom que agora sabemos que o Cristo também precisa de nós. Precisa das nossas mãos para ajudarmos aqueles que precisam do nosso concurso. Precisa dos nossos ouvidos, porque Jesus, já não tendo mais ouvidos materiais, ele precisa dos nossos ouvidos para ouvirmos aqueles que estão angustiados, que estão solitários, que estão sofrendo, que se separaram e passam por uma grande dor e repetem aquele assunto insistentemente, até encontrar ouvidos caridosos, ouvidos que se fazem os ouvidos do Cristo para poder sentirem menos dor e continuarem na sua jornada evolutiva. Jesus, não tendo mais a boca física como tinha 2000 anos, ele conta com a nossa boca, com a nossa palavra, com a nossa voz, para nos juntarmos às minorias, aqueles que sofrem, fazermos com que sua palavra chegue mais longe, chegue onde precisa chegar, para que a promessa do Consolador prometido seja uma realidade. E não apenas uma ficção em nós, apaixonados pela sua mensagem. Muita paz, que Jesus abençoe a todos nós e que continuemos a nossa jornada como espíritos antifrágeis. Não é, Fernanda? Deixa eu tirar aqui o seu áudio. Eu acho que você está sem áudio. Minha amiga Fernanda, que dá choque. Eu lembro que Fernanda dá choque. Eu tive um choque com a Fernanda uma vez, lá em Chicago. Ih, entrou e saiu. Ótimo. Saudade, minha amiga. Que saudade! Que bom. Me desculpe, no começo, a nossa... Foi a primeira vez que nós utilizamos essa plataforma, mas que palestra linda, que presente maravilhoso, né? Nos chamar para essa semeadura, para ser o ouvido, o corpo de Cristo, né? Na presença, não somente na dor, né? Em todos os momentos que possamos estar como sendo feitos para co-criadores, né? Nessa certeza que um dia seremos, né? Que essa lei, ela existe. Só falta a gente colocar em prática aí todas as ferramentas que a nossa doutrina nos dá, nos traz, com presentes como você, né? Presente maravilhoso. Nosso querido
que veio como visita, né, para Chicago e ficou, né, faz parte da nossa família agora, e graças a Deus com essa possibilidade da nossa, da internet, dessa coisa da tecnologia, nós estamos podendo estar todo mundo presente hoje, participando dessa. Nossa, que lindo, Jaime, essa questão do antifrágil é uma forma de nos pensarmos, né? O mito da Hidra, que possamos ser Hidra também, que possamos nos ressignificarmos através de cada dor, possamos buscar a força, buscar Jesus, buscar o modelo, que possamos colocar em prática. Muito obrigada, viu? Muito obrigado mesmo. É verdade, Muito minha amiga. bom. Obrigado a vocês, que é uma alegria estar aqui com vocês, revê-los todos, Adriano, você, a Gláucia, tanta gente bacana que eu conheci. Eu fico muito feliz de estar conectado com vocês. Queria ver se tem alguma pergunta, né? Fernanda. Eu não sei se deve ter bastante comentário aí, não. Comente, né, pra gente. Deixa eu ver para você. Tem um tempinho, não tem? Pra gente. Temos sim, temos um tempinho antes da gente fazer a nossa oração final. Vamos ver se temos alguma pergunta aqui. Temos muitos agradecimentos. Todo mundo adorando. Todo mundo... O Lino Teixeira, acho que é a primeira vez que o Lino entrou, né, Lino? Bem-vindo. Gostou bastante. Muito obrigada. Todo mundo agradecendo. Palestra maravilhosa. Se alguém tiver alguma pergunta, pessoal, pode colocar aqui que eu passo para o Jaime. Louvado seja Deus pela doutrina espírita, por Kardec ter tido a coragem de fazer a decodificação e ele se revelou o antifrágil do espiritismo. Isso mesmo, Mila. Que beleza de palestra. Verdade, muito foi duro para ele. Foi. Olá, Jaime, muito grata. Kardec passou por um... Não foi à toa que Kardec fez na Revista Espírita de agosto de 1863, ele escreveu um texto chamado Tempos de Luta. Tem até uma palestra que eu fiz agora com o meu amigo Fabiano, que é o presidente da Federação do Espírito Santo, Espírita do Espírito Santo, que nós falamos sobre os períodos do Espiritismo. E nesse texto, Kardec fala sobre os períodos que o Espiritismo ia vivenciar, e ele já prevendo o que ele chamava de tempos de luta, que era quando o espiritismo estava sendo atacado. Foi logo depois do Alto de Fé em Barcelona, quando teve aquela queima dos livros espíritas em praça pública, que acabou que ajudou a gente, porque aí que difundiu mais ainda o pensamento espírita né? Na Espanha. Então foi bacana. Tem uma pergunta do Lino aí. Então foi agora que apareceu a pergunta. Vamos lá. Isso. Não, Lino. Primeiro, bom dia, Lino. Se estiver nos Estados Unidos. Eu posso continuar. Lino, não é a única forma de sofrer, porque a primeira coisa que a gente tem que entender é que nem toda dor tem sofrimento. A primeira coisa. Nem toda dor tem sofrimento. Todo sofrimento tem dor. Mas nem toda dor tem sofrimento. Nós não precisamos da dor para sofrer. A dor não é uma punição e a gente precisa se libertar desse... É até um resquício de como a gente interpreta a questão da punição que vem de uma herança até católica, nossa brasileira. O Espiritismo ele não acredita que nós somos punidos porque pela dor, a questão do pecado capital, que precisa sofrer para poder evoluir. Não é sobre isso. É que por meio das experiências que são dolorosas, nós nos habilitamos a compreender, entender a vida sob uma outra perspectiva. Vou dar um exemplo mais prático. Nós estamos num mundo de provas e expiações. Aqui as violações à lei de Deus são práticas. Nós somos espíritos da terceira ordem da escala espírita. Depois consulta, por favor, o item 100 do Livro dos Espíritos. Eu odeio estar citando item de Livro dos Espíritos, que isso parece um negócio... Parece, não é um negócio que é completamente desnecessário, mas só para dar uma referência, porque senão o Fabiano está aí, ó. Falei de Fabiano, ele estava aí assistindo. Ó. Fabiano, presidente da Federação Espírita do Espírito Santo. Tá mandando um abraço para você aqui. É um visionário
do movimento espírita, um cara que está mudando o movimento espírita no Brasil, né, trazendo tecnologia, trazendo uma compreensão das transformações que nós precisamos fazer no movimento espírita. Fabiano, com certeza, aí tem um papel importante no futuro do espiritismo no Brasil. E como a gente exporta no mundo até, né? Porque você exporta muita coisa que você faz aqui. Mas voltando para o Lino, Lino, o sofrimento, ele acontece toda vez que nós impactamos de alguma forma as leis morais, as leis de Deus. O sofrimento ele só acontece quando nós, de alguma forma, entramos em conflito com essas leis. Quer dizer que o sofrimento é sempre provocado por nós ou é provocado pelos outros? Olha, isso é uma outra boa pergunta. Porque apesar de estarmos sendo impactados pelo erro dos outros e sofrermos por isso, não há nada por acaso na vida. Não há nada por acaso. Então, as experiências que nós estamos vivendo ao lado de pessoas que nos trazem sofrimento, elas acontecem por conta das nossas impossibilidades morais ainda do passado. E aí uma outra pergunta, que é uma pergunta que abre, uma pergunta que também ajuda nessa resposta, que é uma questão do entendimento, que é até o capítulo 10 do livro Pensamento e Vida, que nós vamos começar o estudo aí também na próxima segunda-feira, em Chicago, vai ser online, mas é aí com vocês, é que o entendimento é a nossa capacidade de, interpretando os fatos que acontecem ao nosso redor, não sofrermos por conta dele. Exemplo, Chico Xavier, ele tinha vários problemas de saúde. Vários. Você não viu o Chico se queixando dos problemas de saúde, ele ficava doente. Mas ele entendia que aquilo ali fazia parte de um processo orgânico dele. Aquilo não era um sofrimento. Aquilo era uma dor para ele. E mesmo que amanhã, e aí no Antifrágil eu falei 2 vezes, inclusive, nesse conceito, que é em nós nos habilitarmos para alcançarmos esferas de entendimento melhor, para nos habilitarmos a habitarmos lugares melhores. E eu não gosto nem de falar assim, habitarmos planetas melhores, que parece lembra um pouco de esoterismo isso, mas é planos melhores da compreensão. Por quê? Quando nós começamos a compreender as coisas que estão ao nosso redor, por mais que o sofrimento venha até nós, o mal venha até nós, ele não nos alcança. Porque como o próprio Emmanuel diz, as coisas que estão ao nosso redor, o que acontece conosco, é um reflexo daquilo que acontece dentro de nós. Porque a nossa mente é o espelho da vida em toda parte. A vida que está ao nosso redor é um reflexo daquilo que tem dentro de nós. O que quer dizer é que mesmo que o mal, o circo esteja pegando fogo ao seu redor, você olha aquilo com um nível de serenidade, de compreensão, de entendimento, que aquilo não vai despertar em você ódio, raiva, rancor, angústia, porque você já compreendeu, você já entendeu a mensagem. Então não precisa da dor. É por isso que Emmanuel, inclusive, fala que existem 2 asas que conduzem a alma humana até Deus. Uma delas é o amor e a outra é a sabedoria. Para desenvolver o amor e a sabedoria, nós precisamos aprender, precisamos do conhecimento, não necessariamente passar por experiências de dor. Entendeu, Lino? O Lino está dizendo aqui que ele está no Rio de Janeiro. Ah, tá no Rio. Então, boa tarde para ele. Isso. Tem abraços de Londres aqui para você também. Ah, o pessoal de Londres está transmitindo também, né? Eu não vi. O pessoal de lá é maravilhoso. O pessoal tá assistindo também. E o Fabiano também está falando aqui que é bondade sua. Maravilha, pessoal. Alguém mais, pessoal, tem pergunta? E assim, enquanto a gente espera mais alguma pergunta aqui, como é rico, né, Jaime? O estudo que a gente tem sempre um estudo às 9h30, acho que você lembra, você ia sempre no estudo das 9h30, das 9h30 às 10h30, e depois esse estudo que hoje a gente está tendo essa palestra com você, que é das 11 ao meio-dia. E no nosso estudo das 9h30, nós estudamos a gente está estudando o Evangelho, então a gente está fazendo capa a capa.
E hoje, o evangelho, o capítulo de hoje foi justamente sobre o bem sofrer, né? Sobre, exatamente, a gente discutiu sobre bem e mal sofrer, né? Então, exatamente isso que você está falando. O que nós fazemos dos eventos, das situações que acontecem na nossa vida, né? Ah, tem uma pergunta aqui, ó. Jaime, poderia elaborar um pouco mais sobre o Covid? É É o isso? Covid? É o Conv. Vamos ver aí. Conve. É conve. Não, sobre o conceito de antifragilidade. Sobre o conceito de antifragilidade. Fernanda, Isso, conceito dentro. você está vendo Covid em tudo, hein, Fernanda? Eu tô. Fernanda, eu tenho Olha um outro fala. texto. Eu tenho um texto meu no blog da Intelitera, da editora. Você coloca lá o problema da dor e a antifragilidade do espírito humano. E você vai ver esse conceito todo detalhado. Porque eu não sei se vai ter tempo de eu falar, deixa eu ver quanto tempo tem. Se tiver, eu falo um pouco mais. Você tem mais uns 5 minutos, Jaime. Tem, se quiser, eu posso ainda falar sobre esse conceito de antifragilidade. Então eu vou falar. Só Você falar que uma coisa, sabe. Fernanda. Pessoal aí que está assistindo, eu ia na quarta-feira de manhã, minha rotina era, acordava, ia lá pro centro, fazíamos nossa reunião de estudo, e aí eu saía lá pro downtown, e eu vou revelar aqui para vocês o que eu fazia depois de ir pro centro. Que é quarta. Quarta nos Estados Unidos, é o New Comics Book Day, é o dia que saem todos os gibis nos Estados Unidos inteiro. Então você ia lá direto para a loja lá de nerds para comprar quadrinhos. Eu comprava um monte de quadrinhos. Aí almoçava e depois ia para a escola e estudar. Chegava lá cheio de gibi e tudo e tal. Era o melhor dia da vida para mim, porque era o dia de comics e era o dia E de centro. de eu centro. Que legal. É, Tem que voltar, né? Tem que voltar. Eu estava programado para ir em junho agora, eu e a Catarina, mas não vamos conseguir. Deixa eu responder essa pergunta. O Então, Fabiano está falando aqui, que tem um livro que ele gosta muito, que é O Sentido do Sofrimento, do Milton Menezes, que fala sobre isso. Bacana. Tem o problema do seio, do destino e da dor, que está por aqui por cima do Leon Denis, que tem a edição da FEB, tem a edição do Centro Leon Denis, lá também do Rio de Janeiro. E sobre o conceito de antifragilidade, Fernanda, só fazendo um ponto novamente. As coisas frágeis, elas se quebram muito fácil. As coisas frágeis são aquelas coisas como o vidro, a porcelana, coisas que são efetivamente frágeis. É muito claro para a gente o que é o frágil. As coisas contrárias ao frágil, a gente imagina que é o rígido. O rígido é uma pedra, é o ferro, é o aço, coisas que quebram, caem no chão e não quebram. Você pode atirar e não cai. Se você jogar um copo de alumínio, de ferro, assim, robusto aqui do 8º andar, ele não vai quebrar lá embaixo. Se você jogar vidro, ele vai quebrar. É o caos, são coisas externas. Quando o antifrágil é diferente. O antifrágil é alguma coisa que não se altera quando ela é submetida a essa pressão. É como se eu estivesse jogando um copo antifrágil daqui de cima do 8º andar e quando caísse lá, ou ele ficasse um copo maior, ou um copo mais bonito, ou 2 copos se transformasse como é a cabeça lá da Hidra. Da Hidra. Ou seja, são coisas que se beneficiam da dor. São coisas que se beneficiam do caos. Por que o espírito se beneficia da dor? Porque por meio dessas experiências, lembrando do Lino, lembra, a gente está no mundo de provas e expiações. Lino, a gente está atrasado. A gente fez alguma coisa aqui que é melhor a gente nem lembrar o que a gente fez, né? Mas a gente está atrasado, a gente poderia estar em outro planeta, provavelmente, mas eu acho que a gente deve ter atrasado um pouco, ainda estamos por aqui. A Terra ainda realmente é um planeta dos mais primitivos que existem na nossa galáxia. Se alguém tiver dúvida sobre isso aí, dá uma olhada no Livro dos Espíritos, na pluralidade dos mundos habitados, onde ele fala um pouco até sobre a infância no plano espiritual e etc. Não vou lembrar aqui exatamente qual que é a pergunta, mas tem um estudo, ele fala sobre isso como na Terra como ainda bem atrasado. E aí é importante a gente lembrar que aqui nesse planeta, passando pelas provas e expiações, que boa parte delas envolvem dor, não necessariamente sofrimento, lembre-se disso, envolve dor, elas nos potencializam, nos transformam em criaturas melhores.
porque melhoramos o entendimento diante da vida e nos tornamos mais aptos a vivenciar experiências mais sofisticadas no campo do espírito. Se eu dar só um exemplo aqui, só para finalizar, hoje eu vou estar com o pessoal do Amigos da Luz, que é um canal de humor espírita assim, incrível, que eu sou super fã. Eu vou estar às 8 horas da noite com eles numa live, lá com o Fábio De Luca, que é um querido. Eles têm um vídeo muito legal que fala sobre o mentor, a pessoa que quer ser mentor, mas ainda não está preparado. Imagina o mentor lá, é uma escola de mentores, com os estagiários de mentor. Imagina um mentor que não está preparado ainda para cuidar das pessoas. Ele iria se afetar o tempo todo. Você vê o mal, você vê as coisas erradas, você se afeta. Então, para a gente não se afetar, a gente precisa se experimentar e compreender, ter um entendimento melhor de como as coisas acontecem na vida. Acho que deu a hora, né, Fernanda? A Dani entrou aí também online. Tem mais né, só... Tem só mais uma colocação aqui que eu acho que dá para você comentar rapidinho antes da gente encerrar. Tá. Antifragilidade, então, é o mesmo que resiliência? O Murilo está perguntando. Exato. Eu vou responder. A Mila é a Camila, né? Eu acho que eu lembro da Camila. Oi, Dani. Perdão, eu entrei para ter certeza que vocês iriam ver mencionar a pergunta do Murilo. Tá bom. Já que eu estou aqui, muito obrigada, Jaime. Gente, a Dani, você sabe que você está ao vivo do hospital no Facebook e no YouTube, né? E a Dani está hospitalizada, tá, gente? Eu estou tendo a coragem de me mostrar aqui com roupinha de hospital e tudo mais. Muito obrigada, Jaime. Que isso. Todo o nosso coração. Obrigado a vocês pelo convite. Esperando pela próxima palestra. Foi muito linda essa. Vou te deixar responder agora. O da Dona de Fernanda não voltou. Ih, gente, todo mundo saiu, não. Entrem vocês aí pra gente responder juntos. Entra aí, Fernanda. Isso. Peraí, agora... Tá. Não, é aquele negócio, aqueles memes do home office, né? Que o filho aparece na hora da transmissão, sabe? A Fernanda acabou de iniciar. Pessoal... não, gente. É um pouco diferente. A resiliência é um nível de compreensão. É um nível de compreensão que nós temos diante das situações para não reagir, para compreender. A resiliência ela está mais relacionada ao entendimento. Capítulo 10, Pensamento e Vida de Emmanuel. Depois dá uma olhada, tá, Murilo? A antifragilidade é a reação ao processo da resiliência. Porque às vezes a gente é resiliente e acomoda. É resiliente e simplesmente continua. A antifragilidade é o potencial de nos tornarmos melhores. A antifragilidade é aquele processinho que acontece quando a gente vai dormir, a gente teve um dia difícil e fala, amanhã será melhor. E eu vou dar o meu melhor. Você encontra um impulso por meio de um processo que é muito bem definido. Eu vou usar de novo, fazendo bastante propaganda do Pensamento e Vida, que é o estudo que eu faço aqui na instituição que eu frequento, que é o Núcleo Kardecista Antônio Pereira de Souza, aqui em São Paulo, com o meu amigo Ricardo, e que a gente vai começar agora aí na Sociedade de Estudos Espíritas de Chicago, fazendo a tradução livre. Eu não sei se vocês gostam que chama assim, é quando nós entendemos que a mente ela é subdividida em 5 gabinetes. Emmanuel, Pensamento e Vida, capítulo 2, a vontade, que é o gabinete da imaginação, o gabinete da inteligência, o gabinete da memória. Todos os gabinetes são regidos por um gabinete chamado vontade. A vontade é que nos impulsiona a agir melhor diante de qualquer situação da vida, inclusive das piores situações. Então, a antifragilidade é a execução da vontade a serviço do processo de evolução do espírito. É quando nós dominamos a nossa compreensão do que acontece na vida e decidimos, pela elevação do padrão da nossa vontade, agir para nos tornarmos melhores. Não darmos o poder, inclusive, ao mal e à dor, para que
que ele potencialize o seu campo de ação e consiga nos afetar na nossa vida, no nosso equilíbrio. Não sei se foi claro, porque acaba que eu pego um monte de referências junto, mas se quiser depois eu vou mandar um áudiozinho para Dani. Foi super claro. Foi super claro. Uhum. É que o problema é que dá vontade de ficar falando, ficar te ouvindo, né? Quem quiser ouvir mais sobre isso, continuar. Vem na segunda-feira para o estudo de pensamento e vida. Exatamente. É um convite, já fica o convite, né? Segunda-feira. Qual o horário do Brasil? 8 da noite no Brasil. E aí é 8 da noite no Brasil. 6. São 2 horas, né? 6. 6. 6 Chicago, 8 do Brasil. Então tá todo mundo convidado. Muito obrigada, Jaime. Um prazer enorme rever você. Prazer foi todo e agora meu. Esperamos então a próxima visita, né? Em breve, né? Tava com passagem comprada em julho. Mas agora mudou, não tem problema. Quem tá junto aqui um pouquinho, né, Dani? Lá é verdade. E um abraço aí para o Alberto Almeida, que vai estar à tarde, viu, pessoal? Acompanhe aqui o canal, vai ter uma transmissão, reunião, uma palestra maravilhosa do querido Alberto Almeida, às 7 da noite, Brasil, 5 Chicago, não é isso? Não, é 7 Chicago, né? 7 Chicago, não sei o calendário de vocês, né? Vou divulgar, tá? Vamos ver se a gente consegue aí fazer Será que acho que é 7... Pessoal, alguém pode confirmar no chat aqui que horas que é? Hoje tem Alberto Almeida, diretamente do Pará para Chicago. Eu não estou em Chicago um também. Então... Adriano. É isso mesmo, Alberto 7 Almeida, horas Chicago. 7 p.m. Chicago, 21 Brasília. 9 Brasília. Eu não estou em Chicago, também estou meio perdida no tempo aqui, mas é 7 horas Chicago e 9 horas Brasília. Todo mundo vai estar no YouTube também. Tá bom, pessoal? Muito obrigada, então, Jaime. Até segunda, né? Até segunda. Beijo enorme. Beijo, gente. Vai fazer a prece final ou a gente já vai encerrar? Podemos fazer a prece final. Tá. Você faz? Eu faço novamente, tá bom. Jaime, será que a Dani quer fazer? Eu tenho que falar. Vou contar para todo mundo. Eu não sei o que acontece, que eu não consigo me mostrar. Você tá aparecendo, eu quero falar Dani. Com seu médico aí. Ela não se aguenta, né? Acabei de receber alta, graças a Deus. Ai, que bom. E o Jaime, muito querido, participou conosco alguns meses, que ele ficou em Chicago, a trabalho. E depois ele sempre menciona que nós somos o centro do coração. Então, assim, recentemente, ele foi convidado para participar mais ativamente dos nossos trabalhos aqui, como voluntário. E não basta só nos levar no coração, né, Jaime? Tem que trabalhar. É verdade. E a sua estreia hoje como voluntário da SSC, você já começou fazendo a palestra, fez a prece, fez a palestra e agora nós se apresentou. Tinha trabalho acumulado para você, tá bom? Muito obrigada. Tá bem, gente. Obrigado a vocês. Gratidão estar aqui, pessoal. Que bom, Dani. Que Deus nos abençoe a todos. Tivemos aqui uma manhã maravilhosa. É tão bom nos conectarmos com a mensagem consoladora da doutrina espírita. O mundo precisando tanto de nós, precisando tanto das nossas vibrações, tantos conflitos, tantas impossibilidades, tanto sofrimento que agora estão pessoas passando nos seus lares, mas que, graças a Deus, temos a tecnologia e nós podemos, com a bênção de Deus, entrar nesses lares e levar a mensagem do Cristo, levar o consolo, levar a sua voz, para que o sofrimento seja menor e para que a compreensão humana possa se expandir em tempos tão difíceis da humanidade. Mas temos fé, Senhor, temos fé que uma inteligência maior, que somos velados pelo Cristo, pelo governador do nosso planeta, que tem planos maiores
para nós do que aqueles planos que nós, por meio das nossas impossibilidades, ainda imaginamos para as nossas vidas. Temos a confiança que o plano de Deus é infinitamente superior ao plano dos homens e que estamos em boas mãos. Sendo assim, damos por concluída a nossa reunião hoje, dando graças a Deus e agradecendo também a oportunidade de estarmos